Colossenses capítulo 3. Eu quero ler especificamente o versículo 12 e 13. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos as nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor nos leve à maturidade, sejamos, Senhor, adultos na fé, homens espirituais, maduros, aptos para a obra. Pedimos, meu Senhor, o teu nome, que os nossos olhos se abram, que a nossa mente seja transformada e o nosso coração seja impactado com os rios de água viva, os rios do Senhor. Seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã nós ministramos sobre a necessidade de uma vida saudável espiritualmente, e um princípio básico para essa vida saudável é o perdão. Mas o perdão, na linguagem de Jesus, é algo que já tem que ter sido resolvido. Por quê? Porque a obra do Senhor está diante de nós. E esta obra não pode ser parada, não pode sofrer interferência. E essa interferência, ela acontece que uma pessoa teima em desobedecer a Deus. A falta de perdão é uma desobediência. E eu quero, é claro, rapidamente retornar para o texto de Colossenses, observando aí o versículo 13. Mais uma vez, permaneça, é claro, com a sua Bíblia aberta, e é claro, será projetado também para que você, visitante, possa acompanhar, ou quem está do seu lado vai compartilhar com você. O texto diz que o texto, verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, eu recebi perdão, eu dou perdão. No exemplo de Jesus, de Deus em Cristo Jesus, assim eu devo fazer. Eu recebi, eu entrego. E nós lemos Mateus capítulo 9, eu quero, antes de ler o texto principal, eu quero ler com você Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós temos a oração modelo. A oração modelo parece, na verdade, ela aponta para a necessidade do perdão. Logo aí no Mateus capítulo 6, verso 9, a Bíblia declara: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantos estão comigo? Verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí o verso 12, repita: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Veja, na oração modelo, Jesus não pede para que ele não ensina que nós devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a perdoar as pessoas, como é bem comum você encontrar.
Hoje pela manhã, inclusive, eu dei um exemplo, e eu como pastor já há algum tempo, e liderança já há bom tempo, né? São pelo menos 30 anos já de caminhada. Logo cedo eu já era líder, portanto acompanhava muita gente. A maioria do povo está envolvido com mágoa, ou já foi envolvido. Tem, já teve ou terá. E eu hoje listei as raízes disso. Experiências não resolvidas, educação, convívio com os pais que não sabiam como se portar um com o outro e ensinando automaticamente seus filhos. Ausência de pai, principalmente pai, ausência. Existem filhos que têm a ausência dos pais, mesmo o pai presente, pois ele não conversa, não dialoga, não participa, portanto, é só um corpo perto. E nós não estamos aqui apontando, encontrando culpados. Eu quero lembrar os irmãos que nós somos oriundos de Adão, no sentido de que todos são pecadores, e que Cristo Jesus nos tomou em suas mãos, nos conduziu ao novo nascimento, e agora, sendo feito Filho de Deus, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós temos muito que trabalhar, muito que ser lapidados por Deus. E a mudança da mentalidade, a mudança da visão, ela vai determinar uma nova conduta. E eu digo, irmãos, isso é muito forte, muito forte. Entenda bem, quando eu citei aqui, eu já caminho há algum tempo aconselhando, ajudando pessoas. A grande maioria entende que Deus sabe o seu coração, Deus sabe o que eu passei, e a pessoa, na verdade, cozinha aquele sentimento por anos a fio. E quem tem mágoa, irmãos, quem tem tristeza quanto ao passado, não consegue viver o presente e não consegue ver o futuro com sabedoria. Não consegue. O óculos é escuro e alguns é completamente escuro. Alguns conseguem enxergar com dificuldade. Então, eu estou aqui ministrando, talvez, eu nunca ouvi essa pregação, eu ouvi uma frase uma vez somente, e ali abriu-se a visão. Uma frase. O pregador falou uma frase só e ali abriu a visão do meu coração. Quando Jesus ensina a oração modelo, ele não ensina a pedir para perdoar. Mas ele se apresenta ensinando os discípulos que eles já devem ter resolvido esse assunto. Eles não podem se portar de forma inadequada, mas adequadamente como filhos de Deus. E eu repito, a oração modelo está escrito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, na oração modelo está escrito que Jesus ensinou que eu vou buscar a Deus em oração, e quanto àqueles que me causam mal, eu já os perdoei. Eu não vou perdoar, eu já os perdoei e eu estou aqui orando. Eu quero aqui lembrar você disso escrito na palavra, não é? Por exemplo, quando nós observamos no mesmo texto, né? No mesmo texto, quando eu leio Mateus, e eu acabei de explanar aqui com os irmãos esse texto da oração modelo, nós encontramos no texto de Lucas no capítulo 22, é isso mesmo. Lucas, abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 22. 23, aliás. O versículo 34. Jesus estava na cruz, ele estava sendo por todos maltratado, as pessoas maldiziam, pediam que ele fosse crucificado anteriormente. Diante da cruz, maldiziam ele,
e eram ali instrumentos para produzir mágoa no coração. Mas veja o que Jesus disse, só para relembrar aí, verso 32 e 33. Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Olha só o ambiente, ó. O autor da vida estava sendo crucificado. O dono de tudo estava sendo crucificado. E crucificado já era uma grande afronta, no sentido de que ele merecia toda a honra. E além de crucificá-lo, o crucificaram com outros 2 ladrões, sendo assemelhado a eles. Meus irmãos, quando alguém vê alguém junto com um grupo de ladrões, com pessoas que roubam, corre risco, isso na rua andando, aquele rapaz, ele rouba constantemente. Quem estiver junto, qual é a visão que vai se ter dessa pessoa? Só andando junto. Que tem alguma simpatia, ou não é? Pode estar completamente errado, pode ser um julgamento errado, mas dessa forma acontece na vida cotidiana. Aquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi com quem tu és. Quem tu és, né? Tudo bem, pode haver exceção, mas aspira alguma desconfiança. Mas aqui não era algo além de um julgamento tendo sido feito e estava sendo crucificado 2 ladrões. Quantas pessoas talvez disseram, certamente ele tem dívida porque senão estava sendo crucificado. É ou não é? E aí aquele ditado que diz, aonde há fumaça há fogo. Cuidado porque aqui não tinha fogo não, tá? Jesus era santo, 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 santo. Então, ele é crucificado com ladrões, sendo assemelhado a eles. E então, olha o que Jesus diz no verso 34. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartiram as roupas dele e sortearam-nas. E aí segue o texto com muito mais mazelas que são aqui realizadas com Jesus, contra Jesus. Veja, na oração de Jesus, Jesus não disse assim, Senhor, me ajude a perdoar esse pessoal. Senhor, toma-me em tuas mãos e não deixe que eu peque olhando o que eles estão fazendo. Não, Jesus não disse isso. Jesus ora pedindo que Deus perdoe o que eles estão fazendo, dando claro entendimento de que o que ele ensinou, claro, Jesus não pediria perdão dos pecados dele, né, irmãos? Conforme ele orientou os discípulos têm a natureza de pecado ainda. Os discípulos vêm de Adão e, portanto, precisam compreender, eles são pecadores na origem. E terão que dizer não ao pecado que já estava neles antes. Mas Jesus não tem essa condição. E ele aqui segue o padrão. O assunto dele é Deus perdoar aquelas pessoas. Entenda, pessoas que andam movidos pela mágoa, não vão orar assim pelas pessoas. Não. E com isso eu estou dizendo que essa pessoa não conseguirá fazer a obra de Deus. Irmãos, como é a caminhada de um crente? A caminhada de um crente deve ser sendo sal e luz. A caminhada de um servo de Deus é exatamente o que diz o termo. Ele segue a Cristo. E seguindo a Cristo, ele deve fazer o que Cristo fez. O magoado vai fazer o que Cristo fez, irmãos? Não. O magoado é candidato à depressão, é candidato à tristeza profunda, estagnação da vida espiritual. Irmãos, é incrível, mas todo crente desobediente, ele é candidato a se desviar. Porque ele é tão desobediente, Deus é tão misericordioso, e às vezes eu já vi situações que foram anos a fio, a pessoa desobediente. Hoje o Senhor fala com ela, ela não obedece, ela se submete à sua própria visão.
E aí nós vemos a misericórdia de Deus que nos ama e tem paciência conosco. Nos ama e tem paciência. E então, tendo observado a oração modelo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o Senhor, como tenho perdoado aos nossos devedores. Você deve se recordar da morte de Estevão. Leia aí, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá no final, versículo 54. A Bíblia diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Quem encontrou, diga amém. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Ouvindo o que, irmãos? Estevão tinha acabado de pregar a palavra. Do verso 1 do capítulo 7 está a pregação de Estevão, até o versículo 53. Ele pregou a palavra e disse, olha, Jesus Cristo é o Messias e foi ele que vocês crucificaram. Arrependam-se dos seus pecados. Essa foi a pregação de Estevão. E aí vem o sentido do verso 54. Ouvindo eles isto, rangeram-se, iraram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, repita comigo, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Verso 57. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia, repita bem forte as palavras de Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, esse homem era cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, acompanha aí o versículo 8. A palavra de Deus diz que ele era um homem cheio de fé e de poder, e fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Verso 8 aí, do capítulo 6. Nós já ministramos aqui domingo sobre esses esses dois textos. Mas eu quero aqui observar com você que, mais uma vez, um discípulo de Jesus está se portando corretamente. O assunto aqui não é? Uma oração assim, Senhor, o Senhor está vendo? Eles vão me matar, e eu sou um servo de Deus, tenho feito tudo certo, e eles estão com pedra já para me matar, Senhor. Tira do meu coração essa mágoa, ajuda a perdoá-los. Meus irmãos, baseado no que você já viu de cristianismo, de conduta, das pessoas que você convive, eu estou falando de uma forma geral, como é que seria? Irmãos, hoje em dia, se o cara pegar uma pedra, fazer uma bola de papel e jogar, já deixa a igreja, já larga tudo. É que nem a pessoa olha para Daniel, né, foi jogado na cova dos leões. Hoje em dia não precisa, dependendo do lugar. Aqui não, né, irmãos? Aqui está todo mundo abençoado, né? Hein? Amém, irmãos? Mas dependendo do lugar, se jogar no quintal, né? Eu me lembro que eu fui fazer uma visita uma vez, aí chegou lá, tinha um cachorro, irmão, pensa num cachorro brabo. Pensa num cachorro brabo, multiplique agora. Aí o cachorro correu, cachorro pequenino, correu, irmãos, mas mordeu meu calcanhar. Pensa numa mordida. Pá! E ficou. Só que ele não tinha mais dente, ele estava tão velho que eu só senti roçando no calcanhar. Aí a dona do cachorro, a senhora lá, disse, não se preocupe não, que ele não tem mais nenhum dente, caiu tudo. Ele já está velho. Irmãos, aquele cachorro que a morte esqueceu de passar e levar. Pense no...
Cachorro era velho, hein? Matusalém dos cachorros. Era velho, pense num cachorro velho. Eu nunca tinha visto um cachorro que não tinha dente nenhum. Alguém já viu? Eu acreditei porque ele mordeu, né? E aí eu digo, agora lascou. Mas não deu em nada, não tinha dente. E aí eu entendi porque que a dona, né, do cachorro nem esquentou cabeça. Não tinha dente. Pois é. Aí você põe um cachorro desse no quintal, precisa ser numa cova não. Põe ele lá, joga o crente do nosso tempo. Nega até que o nome dele é José. Ele diz, não é José não, é Maria. Nega. Você pode dizer, que é isso, pastor? Não é também assim não. Meus irmãos, converse com as pessoas desviadas. Pergunte por que ela desviou. Desviou por causa do pastor. Desviou por causa de um irmão. Desviou por causa da igreja. A pergunta é, foi o pastor que morreu na cruz do Calvário? Foi o irmão A, B ou C que deu a vida por ele? Estaria alguém da igreja sentado no trono? A resposta qual é, irmãos? Não. Então volte para lá e retome sua vida espiritual. Mas você já deve ter visto, a pessoa está desviada e cheio de razão. Cheio de razão. Você encontra a pessoa magoada. E ela tem os motivos dela. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Então, irmãos, veja bem, eu acredito que você, quando vem para a igreja, quando vai trabalhar, quando vai visitar alguém, quando anda por aí, vai ao Rio de Janeiro, você se depara com situações esquisitas, difíceis de ver. Eu quero dizer para você que essas situações, o Senhor Deus separou a igreja para fazer a diferença sobre elas. No entanto, o magoado, ele está envenenado. E o veneno que ele tomou e espera que quem magoou morra. E é incrível, irmãos, como isso é verdade. Eu quero dizer para você que, como discípulos de Jesus, nós temos uma visão, e a visão é o que Jesus disse. E se você não consegue, entenda, eu comecei falando sobre maturidade. Nós temos que ser maduros. Maduro como? Que nem a visão do homem ao máximo, né? Nós temos um lema. Homem que é homem, faz o que é? Ih, foi fraco. Homem que é homem, faz o que é? Por quê, irmãos? Só os meninos fazem o que gostam. Porque um marido, ele terá que renunciar o que gosta para fazer o que é preciso em benefício dos filhos, em benefício da esposa, e eu posso dizer, principalmente da esposa. Porque os filhos vão crescer, vão bater asa, vão se casar, e no final vai ficar os dois. Eu quero dizer para você, você quer abençoar os seus filhos? Você, homem, quer abençoar os seus filhos? Ame a sua esposa. Ame profundamente a sua mulher. Isso vai permear a vida deles para sempre. Inclusive dos garotos e das garotas, seja homem ou seja mulher. A menina, quando aparecer um garoto que não liga nada para ela, começou a namorar, mas não trata dela corretamente, ela vai dar as contas dele rápido, porque ela entendeu que é ser um homem vendo o pai dela em casa. E ela não vai querer nada diferente do que ela tem aprendido. O contrário também é verdade. Se o casamento vai mal, os filhos, alguns decidem até não casar. Eu não quero isso para mim, eu vi como é que era lá em casa. Então, meu irmão, por isso nós estamos nessa caminhada, caminhando para a restauração familiar. A restauração da família, isso passa pelos homens se convertendo, homens que não fogem, que não abandonam, homens que põem a mão no arado e são instrumentos de Deus. Então, eu estou dizendo isso como exemplo. Nós precisamos ser maduros. O maduro
é aquela pessoa que se porta como adulto na fé, da mesma visão. Meus irmãos, e há muita necessidade de homens de verdade, mulheres de Deus genuinamente, servas do Deus Altíssimo de verdade, de forma que essa geração seja impactada com a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu li com você 2 textos. Primeiro foi Jesus ensinando na oração modelo. Depois ele mesmo vivendo essa realidade. Estevão da mesma forma, agindo conforme. O assunto é o perdão dos pecados. Meus irmãos, o que é que você tem orado? Quais são os motivos de oração que envolvem o seu coração? A pessoa ferida, a pessoa magoada, ela só consegue ver a dor do coração. E meu irmão, preste atenção, se você alimentar a mágoa, você vai chorar todo dia. Se você ficar como vítima, você vai chorar todo dia. Todo culto, se chamar à frente para orar, você vai querer oração. Não é assim que resolve. O que resolve é liberar perdão. O perdão é uma decisão. Não se sente no coração de perdoar, mas assim como eu recebi, eu dou. Diga amém, e eu recebo. Então, essa conduta que nós lemos em Colossenses, onde, na tradução que eu li inicialmente, ele declara: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, aqui tem muito material aqui nesse texto. Olha só. Portanto, coloca aí na tela para a gente, Colossenses 3, verso 12. Só observe aqui uma palavra, veja o nível do que Paulo está dizendo. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos, vou ler naquela tradução, revestivos, pois, como eleitos de Deus, e a cruz e tudo mais. Vamos lá, volta aí, filho. Aí, ok. Vamos lá? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha aqui, ó. Santos e amados. Observa bem esse texto. Você está lembrado de um episódio? Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, a voz de Deus ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me alegro ou me comprazo. O que Paulo está dizendo ali? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se portem como eleitos de Deus. Se apossem do que Deus deu. Santos e amados. Veja bem, meu irmão, esse amados ali é para a igreja. E a igreja está na condição de Cristo, porque ela segue a Cristo. E assim como Deus amou o seu filho que foi obediente, se você é discípulo e é obediente, você é amado. E esse amado aqui, meu irmão, tira essa visão aí, pelo amor de Deus. Que visão? A visão de Deus assim pegando você, que nem uma criancinha, e chacoalhando você. Meu amado filho, bonitinho de pai, pegando na bochechinha, tão bonitinho, meu menininho. Tira essa visão, meu irmão. Você sabia que tem gente que tem essa visão romanceada? Tão bonitinho. Deus fazendo isso. Tira essa visão daí e receba em nome de Jesus. Prepara aí, receba aí em nome de Jesus. A visão, quando Jesus disse, este é o meu filho amado, ele estava dizendo, é esse o modelo para a vida de vocês. Eu vou mostrar o meu poder através dele no meio de vocês. Eu enviei profetas, foi repentino o momento, por um instante, mas esse é permanente. Meu filho amado, sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Que quando Ele olha para a igreja e Ele chama de filho amado, é porque Ele deseja fazer a mesma coisa que fez por meio de Jesus Cristo. Portanto, eu vou tirar essa visão do garotinho que Deus está embalando numa rede, num berço,
E eu não sou isso, eu sou um adulto na fé, chamado por Deus, uma pessoa capacitada com o Espírito Santo, e Deus espera de mim que eu, diante das pedras, peça que Ele perdoe os homens pecadores. Meus irmãos, só vai orar dessa forma quem é maduro. Mas vem cá, tu não sofreu nada na hora que te atingiram? Claro que sim, já liberei perdão e estou pleno na presença de Deus. Nada me impede da comunhão com o Pai. Eu estou firmado na rocha, não tem água que transborde e me leve, não tem vento que bate e me arranque, não há chuva que me incomode. Porque eu ouvi a palavra e eu pratico a palavra. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo na minha vida. Então há muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Eu tenho dito nos cursos dos homens, e eu sei que a pastora também tem dito para as mulheres, irmãos, que privilégio eu tenho de estar vivendo com tantos governadores, participando do momento de crescimento de tantos homens. E acredito que essas são as palavras também da pastora quanto aos cursos das mulheres. E eu estou falando isso dizendo, e eu tenho dito lá, olha, o que Deus está ministrando aqui, não é só para você, mas é para você e ao redor de você, seus amigos. Tem muita gente que vai se aproximar e você vai ministrar o que Deus tem ministrado na sua vida. Há muitas pessoas que precisam ser ajudadas, irmãos. Nós não fomos chamados para cuidar de nós mesmos, mas Deus cuidou de nós e nos prepara para que cuidemos da obra dEle. Chega de cristianismo para mim mesmo. Eu vou viver o cristianismo conforme Jesus Cristo. Ele me recebeu, me arrancou do lamaçal do pecado. Ele me preparou, me deu o Espírito Santo. E Ele me chamou para que eu faça parte do exército dEle. E é no nome de Jesus que eu caminho. Então, como fazer? Como fazer? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Observe, e em nome de Jesus receba sobre a sua vida. Eu acredito que alguns dos irmãos já perceberam, pastor, o senhor está relendo textos e falando algo semelhante ao que falou de manhã. Claro que não estou falando a metade do que eu falei de manhã, mas estou recapitulando. E agora, finalmente, eu quero ler o texto principal. Diz assim a palavra, Mateus 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus, repita, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, mais forte aí, Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Meu Deus. Meu Deus. Ou seja, perdoe sempre. Irmãos, ser discípulo de Jesus é ter decidido perdoar. É ter decidido perdoar. Se um pastor não tiver essa decisão, ele não conseguirá continuar. Ser pastor, ser cristão, ele já decidiu perdoar. Pastor, mas como é que o senhor garante que alguém vai lhe fazer algum mal? Meu irmão, entenda bem. Aonde tiver ser humano, haverá falhas. E aonde há falhas, haverá algum dano. Como eu lido com o dano é que é a questão. Você é inabalável. Por que você é inabalável? Diga amém aí, meu irmão. Você é inabalável porque, faça chuva, faça sol, Deus não sai do trono. Então você também não sai da posição que Ele colocou. Não há um texto da Bíblia que prove que o Espírito Santo sai de alguém que Ele deu, o Espírito Santo. Sim, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para não apagar o Espírito Santo.
mas o estudo do texto deixa claro, não é retirar o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai como no Antigo Testamento saía no caso de Saul. No Novo Testamento, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia que Deus vai vir buscar a sua propriedade. A propriedade dele é você. Meus irmãos, esse prédio não vai subir. Nada que você tenha vai subir naquele dia, mas você vai subir. Você vai. Você é o que Deus tem de mais precioso na terra. O que Deus tem de mais precioso na terra é você. Então, veja bem, Pedro pergunta, é 7 vezes o limite? Não, meu irmão, é 70 vezes 7. Ou seja, infindavelmente. E aí, em seguida, o que Jesus diz? Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido. Ele, a mulher, repita, ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Eles iam ser vendidos como escravos. Eu quero aqui relembrar você, esse texto está falando, Jesus está falando uma coisa cotidiana, uma coisa comum da época. Quando uma pessoa tinha uma dívida e ela não conseguia pagar, ela era vendida. Ela era o pagamento e ela seria escrava de alguém. Eu quero deixar claro que essa escravidão não é a escravidão que você viu aqui no Brasil, nos livros de história, e que infelizmente se repete até hoje, quando alguém, por exemplo, tem um trabalho escravo. Não sei se você acompanha, mas de vez em quando acontece de alguns lugares pelo Brasil descobrirem pessoas que estavam vivendo trabalho escravo. E é claro, na história do Brasil, o formato que foi adotado no começo do Brasil, que foi a escravidão dos negros, e que causou tantos males e que foi tão desumano. Mas a visão bíblica, na época bíblica de escravidão, uma pessoa não era açoitada, uma pessoa não era maltratada, não era subjugada numa visão assim desumana, mas para que ela saldasse a dívida, ela teria que ser vendida. Irmãos, eu digo a você que isso a visão aqui é uma visão de responsabilidade. Uma pessoa tinha que entender bem de negócio, dos negócios que estava fazendo. Não tinha essa história de dar cheque sem fundo. Não tinha essa história de usar o cartão sem poder pagar. Não. Se não pudesse pagar, ia dar problema. Resultado disso, muito difícil alguém agir com a conduta errada porque temia ser vendido como escravo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aí, irmãos? Vai que alguém, não gostei desse pastor, ele está apoiando trabalho escravo, né? Estou explicando para você a Bíblia, entenda a Bíblia. Isso aqui traz responsabilidade. E eu digo a você, né, se isso voltasse, como ia ter gente correndo para aprender a lidar com dinheiro, porque senão estava enrolado, é ou não é? Hoje em dia a pessoa não liga, meu irmão, não liga porque vai ficar. Eu me lembro, eu ouvi no tempo do seminário, o seminarista, meu amigo, o seminarista dizendo, ele estava cheio de dívida, e ele fazia dívida em cima de dívida, e ele disse para mim, não, eu faço nova para esquecer as velhas. Olha a filosofia do homem. Deu 5 anos, caduca, aí tudo se faz novo. O cabra velho. Há um raio na cabeça, né? Mas você encontra. Mas se tivesse escravidão por causa de dívida, ele diria isso? Não estou dando dica para ninguém, só estou dizendo que o alvo era gerar maturidade na sociedade, responsabilidade. Responsabilidade. Então, nessa parábola que Jesus contou, ele contou em cima de uma realidade do povo. O povo entendia essa linguagem. E ele utiliza essa linguagem para que eles entendessem o plano de Deus, que é o perdão.
E aí o texto segue, vamos lá? O versículo 25. Desculpa, eu perdi aqui o texto. É o versículo 26, obrigado. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Quanto que ele devia? 10.000 talentos. Versículo 24, finalzinho. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos. O que é um conservo? É alguém que estava abaixo dele, que era servo dele. Ou alguém que era do mesmo nível que ele, um dos servos daquele senhor. Tanto, ambas as situações poderia ser. Os seus conservos que lhe devia 100 denários. Irmãos, ele devia 10.000 talentos. E esse devia 100 denários. A dívida dele era de 10.000 talentos, 900 quilos de ouro. Uma conta impossível de pagar. A dívida do conservo, 100 denários, 400 gramas de prata, 400 gramas de prata, e ele faz o seguinte, acompanhe, versículo 28, mais uma vez. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo... Irmãos, o homem pegou aqui no pescoço. Obrigado. Pegou no pescoço, acompanha aí. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo... Paga-me o que você me deve. Então, seu servo, complete aí, bem forte. Então, seu conservo, caindo aos pés dele, está lembrado aqui a cena? Caindo aos pés dele, pediu: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Notaram aí a mesma fala? Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Meu irmão, você conhece alguém que na prisão consegue pagar uma dívida? Alguém que ganhou dinheiro preso? Não tem, né? Sem sentido isso. Mas aí o verso 31 explica: vendo os seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Verso 34. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Algumas traduções está escrito aí verdugos. E aí segue o texto, que é carrasco, a mesma coisa que carrasco. Até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui há uma conotação diferente. Ele ficará preso até que o tempo de prisão satisfaça o que ele fez. Uma outra conotação. Versículo 35. Assim também, repita aí, ouvindo a sua voz. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Assim também o meu Pai, Jesus está falando, o meu Pai, assim também o meu Pai que está no céu, fará a vocês, se no íntimo não perdoarem cada um
o seu irmão. Veja bem, o texto termina dizendo, seu irmão. Irmãos, você sabe quem é que magoa? Pessoas próximas. Alguém que teve contato, alguém que está próximo, alguém que está perto de você, um familiar, um amigo. E aqui Jesus está dizendo, ele acaba de dizer a Pedro, perdoe 70 vezes 7. E ele conta a história deixando claro, vocês devem perdoar. E a mensagem qual é de novo? Assim como vocês foram perdoados de uma dívida que não podiam pagar. Qual era a dívida, irmãos? Todos nós éramos pecadores, no lamaçal do pecado, nas trevas. E ele veio nos buscar. Não merecíamos, mas ele nos deu. Por graça e misericórdia. Então, se eu sou grato a Deus, quantos são gratos a Deus aí por isso? Então, o que você vai fazer agora? Assim como você recebeu, você vai dar. Ah, pastor, mas a pessoa me fez uma coisa muito grande. Então, a sua foi pequena. Né? Bonitão. Eu ia dizer outra coisa, mas deixa para lá. Tem uns palavreados do Acre que é melhor não dizer, porque alguém pode não ter a tecla SAP. Né? Ou coisa antiga, a tecla SAP, né? Mas é isso aí. Meus irmãos, que Deus encontre em nosso meio um exército bem ajustado. Você pode ter vindo para cá em Cristo. Você pode ter se convertido, todo esmazelado, todo quebrado, todo destruído. Você pode ter sofrido, pulando de casa em casa, porque não tinha um pai, uma mãe por você. Você pode ter a história mais triste para ser contada, mas nenhuma delas se assemelha ao que Jesus passou para nos salvar. E Ele é o modelo para a nossa vida. Eu estou dizendo que nós temos que arregaçar as mangas, que nós precisamos nos dar a obra. E se você tem dito assim, eu não tenho nada para fazer na igreja, meu irmão, segunda-feira tem trabalho para fazer, tem coral, tem atividades, terça-feira tem arte suave. Para você ter uma ideia, nós temos um número pequeno de pessoas para apoiar o trabalho dos cursos, porque todos os líderes têm maior vontade de apoiar, mas dado as muitas tarefas, e têm feito muitas vezes com grande esforço, fazendo das tripas coração às vezes para poder dar conta. Eu tenho ouvido de um líder um dia uma vez chegou para mim, disse, pastor, eu não podia aceitar isso aqui, mas eu aceitei porque eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar. E eu fiquei muito animado, muito tocado com o que eu ouvi. Mas eu sei que tem muita gente de braço cruzado. E meus irmãos, muita gente está de braço cruzado porque se vê numa dor constante. Você chega para conversar com ela, não que eu tenha esses casos para contar, eu não estou aqui mandando recado para ninguém. Os irmãos sabem que eu não mando recado no púlpito, eu estou ensinando a palavra. Pessoas que sofreram precisam ter resolvido, perdoe. Pessoas que ficam ainda alimentando dores, resolva isso e comece a orar a Deus de forma correta. Orar a Deus de forma correta é poder dizer, Senhor, perdoa-me, assim como eu já perdoei os que me deviam. A oração tem que mudar, irmãos. Você pode ter o coração mais atingido, mas o coração de Deus supera tudo isso e Ele deseja derramar o coração dele no seu e fortalecer a sua vida. Você pode estar ainda amargurado pelas dores que foi causada na área emocional, sentimental. Nada disso deve enganchar-se na sua vida. Você tem uma obra para ser feita. Meus irmãos, nós temos muito trabalho para ser feito. Muito trabalho. Nós temos pessoas atualmente na igreja que precisam de discipuladores, pessoas que precisam de alguém para discipular.
Para você ter uma ideia, hoje a pastora falando comigo, olha, eu vou começar um discipulado com uma adolescente. Eu digo, mas não tinha nenhum adolescente para cuidar? Eu digo, não, Deus falou ao meu coração que eu tenho que cuidar eu mesmo. Dessa pessoa eu vou cuidar eu mesmo. Preste bem atenção, há um número grande de pessoas que não foram discipuladas. E o discipulado tem que ser uma vez por semana acompanhando a pessoa com o estudo da palavra. Dá trabalho, é preciso dedicação, senão não é discipulado. E isso só pode ser feito por alguém que se dedica a Deus de verdade. E essa pessoa, o Senhor Deus chamou, e ela é você, igreja. Portanto, é tempo de arregaçar as mangas, crescer na fé, se dedicar. Mas ninguém me chamou. Não espere ser chamado. Se entregue de tal forma que o Senhor Deus vai encaixando todas as coisas. Procure os seus líderes. Meu irmão, eu digo a você, você vai ser muito bem recebido. Procure o pastor. Pastor, como que eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Meus irmãos, se nós não somos a última geração, nós somos os que estão para ver a última geração. Eu acredito que nós somos a última geração. A coisa está feia. Basta ligar a TV, eu não assisto mais quase nada. Mas se você coloca num canal, você vê coisa pesada acontecendo, coisa pesada. Um anseio todos os dias de transformar a sociedade numa torre de Babel, numa bagunça. O desmerecimento da família, parece que ser família, segundo a Bíblia, está cada vez mais se tornando um problema para muita gente. O Evangelho está sendo perseguido. Há uma nova perseguição cristã acontecendo nas nações. Nas nações. Se você não está inteirado disso, procure saber. Já está acontecendo uma nova onda de perseguição cristã. E com esse evangelho ralo, fraco, aonde a pessoa... Irmãos, quando eu falo aqui, eu estou dizendo, ai de mim, se Deus o livre eu errar, porque há tantos que, dependendo do que aconteça, não conseguirão mais ouvir. Você percebeu, e eu recebo sempre essas perguntas, pastor, o senhor está acompanhando isso? Pastor, o senhor está acompanhando aquilo? E eu tenho dito, a mesma coisa que aconteceu um tempo atrás, alguns anos atrás, com a Ana Paula Valadão. Eu me lembro que a Ana Paula Valadão falou algumas coisas em público, que ela não teve sabedoria. Aí eu disse para as pessoas, eu tive que dizer várias vezes, eu digo, olha só, isso é simples. Imagine você, com microfone em rede nacional, imagine. E sempre, você cantando bastante, e pregando, e ministrando, para milhares de pessoas, milhões de pessoas assistirem. A diferença entre você e ela é essa, que ela se expõe, e as pessoas ouvem o que ela diz, e se ela errar, nota-se só o que errou. Irmãos, e como eu já vi na caminhada, a pessoa disse uma coisa fora do esquadro, a pessoa repudiou. Não ouço mais Ana Paula Valadão. Digo, meu irmão, você não vai ficar com ninguém. Aliás, até você vai querer se jogar de uma ponte. Até você vai querer se matar uma hora dessa, porque eu não gostei desse erro que eu cometi. Meu irmão, você precisa reter o que é bom, ouvir o que Paulo disse. Examine tudo e retenha o que é bom. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Então, amadureça. E não tire a mão do arado. Não saia da sua posição por nada. E um dia desse a pessoa falou para mim, pastor, é verdade mesmo. Não erre não, pastor. Porque, infelizmente, a maturidade é pouca. É pouca. Meus irmãos, nós precisamos nos converter. Nós precisamos de transformação. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. Amanhã, você vai enfrentar novamente, ao sair daquela porta, você vai enfrentar a vida.
Nesse momento agora você está sendo confrontado. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O que é que você vai falar com Deus nessa hora? Resolva este assunto. Libere perdão para quem te magoou. Libere perdão para quem te feriu. E arregace as mangas e caminhe em triunfo para a glória de Deus. Feche os teus olhos e comece a orar agora. Você não será aprisionado porque não perdoou. Você será liberto perdoando agora. Libere perdão. Libere perdão sobre todas as pessoas. Pastor, meu pai já morreu. Meu irmão, diante de Deus declare diante de Deus: eu libero perdão por tudo que me aconteceu. Meu pai já faleceu, Senhor, mas eu libero perdão. Em memória, eu libero. E eu declaro que as mazelas que ele causou não me causarão mais nenhum dano. Eu perdoo, eu libero perdão. Em nome de Jesus, faça isso agora. Se você está magoado comigo, eu sou essa pessoa que aqui na igreja me exponho, né? Se você está magoado comigo, meu irmão, eu quero dizer para você que eu amo você e eu nunca quis causar nenhum dano. Se eu causei, me perdoe. Mas eu aconselho você, ore a Deus, liberando perdão sobre a minha vida. Nós somos família de Deus. Nós somos igreja do Deus vivo. E se eu vier errar com você, me procure, converse comigo, eu quero poder pedir perdão para você. Mas se eu não fiz nada, ou talvez foi algo que você carregou no coração, libere perdão e caminhe livremente agora. Se você está sem falar com algum familiar seu, declare diante de Deus: Senhor, eu vou me consertar, eu vou corrigir isso.